Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. Hoje teve novidades, apurei novidades importantes em relação a São Januário. A primeira delas é o seguinte: a SPE já foi criada, a Sociedade de Propósito Específico, e fui questionar para ver se tinha algum avanço e principalmente alguma novidade em relação aos as duas opções de compra que estão assinadas para se comprar 100% do potencial construtivo, o que daria ao Vasco um valor de 614 milhões 500 mil reais por esses dois potenciais, por essas duas opções de compra do potencial construtivo. O Vasco pode vender 280 mil metros quadrados do potencial construtivo e existem duas incorporadoras que já assinaram opções de compra e vão esgotar esses 280 mil metros quadrados, o que daria ao Vasco uma receita de 614 milhões e 500 mil reais para começar e quase pagar até a metade ou um pouco mais. Então isso é importante a gente dizer. O que está faltando para o Vasco, de fato, vender é uma documentação que já foi para a prefeitura e está aguardando uma posição para ver se falta alguma coisa, alguma emissão de termo. Porque o que acontece? O potencial construtivo é como se fosse uma escritura, um papel onde o Vasco está passando o potencial construtivo de São Januário para a incorporadora fazer ali o seu empreendimento imobiliário. Então, o que está faltando é a prefeitura dar esse termo ao Vasco para o Vasco poder repassar a essas incorporadoras. E a melhor notícia, sobre as opções, tudo indica que vão exercer. Por enquanto, nenhuma manifestação em contrário. Então, aquela opção que foi assinada lá atrás permanece valendo e nenhuma notícia de que eles estavam dando para trás, no caso, as incorporadoras. Então, essa é uma boa notícia e a expectativa é que a prefeitura regularize essa questão dos termos no mês de setembro, até porque a opção ela tem uma validade dentro desse mês. Então, o Vasco corre contra o tempo nem precisa correr tanto contra o tempo assim, mas ao que tudo indica, essa opção de compra será colocada em prática. A prefeitura já trabalha junto ao Vasco para emitir o termo do potencial construtivo para o Vasco passar de papel passado o potencial construtivo para essas incorporadoras. Então, é isso aí que é muito importante. Em relação ao fundo imobiliário, que é um estudo que o Vasco tem feito para viabilizar essa reforma, de quem vai gerir também, o Vasco já contratou um escritório de advocacia que vai ser responsável pela estruturação desse fundo imobiliário. Então é mais um passo importante. Vale destacar que o Vasco já fazia o seu estudo junto ao Banco Genial para a estruturação desse fundo imobiliário. Parece que as conversas avançaram, tanto é que um escritório de advocacia já foi contratado para colocar em prática todo o estudo que o Vasco fez. E para fechar, na quarta-feira, o Vasco vai fazer um estudo de campo, um levantamento planialmétrico por drone. E aí já teve um primeiro estudo no dia 21 de agosto, no aniversário do Vasco, e a gente vai relembrar o que aconteceu. Coloca aí, Rodrigo, por favor.
Vascaínos e vascaínas, tudo bem? Hoje é aniversário do Vasco. A gente está aqui no nosso gramado, no nosso templo sagrado, fazendo o primeiro estudo com vistas à reforma de São Januário. O pessoal está aqui atrás, já trabalhando desde cedo, no que a gente chama de sondagem e fundação do solo. Para que serve isso? Para a gente entender o que está embaixo do gramado, embaixo do terreno de São Januário, entender qual tipo de solo está ali embaixo e qual tipo de fundação será necessária na época da reforma. Dá para dizer que é o primeiro passo para a reforma, sem dar nenhuma garantia de nada, mas é aí o pontapé inicial. Isso também vai ser muito importante para saber o custo, né? Dependendo do tipo de fundação e o tipo de estrutura que será necessária, pode ter ou não uma variação de custo, o que todo mundo já sabe, eu já expliquei, também pode ter uma variação, a capacidade também varia por conta desse custo. O próximo estudo vai ser um estudo de drone, para a gente entender toda a região. Esses 2 estudos iniciais vão compor o estudo financeiro que está já em andamento, para que a gente consiga ter um pouquinho mais de assertividade, a questão da capacidade e alguns eventuais ajustes no projeto. Mas, enfim, a boa notícia é que está tudo caminhando e a gente segue confiante que esse estádio vai ficar de pé. Obrigado, pessoal. É isso, confiante que o estádio vai estar de pé e as medidas para a reforma já estão sendo feitas. Primeiro ali o estudo do solo, né, aconteceu no dia 21 de agosto e na quarta-feira, dia 3 de setembro, né, o Vasco vai, né, fazer o segundo estudo de campo. Dessa vez é um levantamento planimétrico, que será feito por drone. E aí, isso está diretamente ligado ao projeto e custo do estádio. Muita gente falando aqui sobre 47 mil, outro querendo 55 mil. Só vai ter, de fato, uma métrica, né, definido a capacidade quando todos esses estudos de viabilização da obra. Para entender, por exemplo, esse terreno aqui, como a gente viu no vídeo, né, um vídeo lá perfurando, entendendo o solo. Será que precisa de uma fundação X, uma fundação Y? Eu não entendo nada de engenharia, mas mais ou menos, basicamente foi isso que me disseram. Ó, dependendo do solo, é mais caro, é mais barato, no que se fazer, no peso que vai colocar em cima, na fundação que vai ser colocada em prática. Então, tem essa questão. Então, esse estudo tem a ver, portanto, com o projeto executivo e o custo do estádio e leva em consideração, evidentemente, a capacidade. Então, é um estudo importante, que são ali as primeiras, né, mas passos importantes para que saia do papel o projeto executivo, que é de fato ali, ó, o que vai ser, cada coisa que vai acontecer, quanto que se vai gastar, porque hoje, ou melhor, o Renato Brito, em entrevista exclusiva aqui no canal, indicou que, em tese, a ideia é fazer uma obra orçada em 700 milhões de reais. Né? Então, um estádio funcional que tem uma capacidade que dê lucro. Não adianta também a gente querer fazer um estádio para 55, 60 mil e no final das contas ele dá prejuízo. Por isso que se trabalha com 47 mil, que é um valor, um meio termo ali importante com uma capacidade que dobraria a capacidade, mais do que dobraria a capacidade atual. E só destacar, né, o Química lá, o estádio do Corinthians é para 45 mil pessoas e o Corinthians é um clube de massa também com muita torcida como é o Vasco. Então acho que esse estudo é totalmente relevante para que se faça um estádio que seja rentável, porque o Vasco precisa rentabilizar mais, precisa lucrar através de bilheteria. Quando a gente pega o balanço de todos os clubes da Série A, praticamente, que possuem estádio, e dos 12 grandes, todos eles possuem uma arena grande, tirando Vasco e Santos, o Vasco fica muito atrás. Enquanto o Vasco ganha em São Januário uma renda de R$1 milhão, né, isso no bruto, jogo no Maracanã, o Flamengo ganha 4, 5 milhões de reais, né, por jogo. Então, assim, é uma situação que o Vasco precisa muito explorar. Essa é a grande verdade. Então, a reforma, eu costumo dizer, a reforma de São Januário junto à venda da SAF para um novo investidor são as duas ferramentas fundamentais para o Vasco voltar a ser o gigante que ele era, né? Ele nunca deixou de ser, mas para voltar a disputar como o gigante que ele é. Isso, de fato, precisa acontecer. A reforma de São Januário e também a venda da SAF para um novo investidor.